Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos aí para mais uma viagem na história, né? Vamos fazer a correção da semana 6 do PET 2. O tema é os povos originários do Brasil. Nessa semana vai falar aí sobre os chamados povos indígenas, né? Os nativos que já viviam na América antes da chegada dos europeus. No Brasil, vivia cerca de 3 milhões de índios antes da chegada dos portugueses. Esses povos indígenas, eles não tinham uma mesma cultura sincronizada, pelo contrário, né? Eles eram compostos aí por várias tribos linguísticas, Tupi, Macro-G, né? Várias outros troncos linguísticos, e eles se espalhavam por todo o território brasileiro. Nós sabemos, né, que a partir da chegada dos europeus houve aí um grande processo de aculturação e esses índios eles vão ser dizimados, mortos pelas doenças, né, pelo embate cultural aí entre esses portugueses e nativos brasileiros. Minas Gerais é um dos estados brasileiros que abriga diversas tribos, né? Entre elas as tribos Pataxó, Machacali. Nós temos aqui perto de nós, né, em Matias, tem a tribo indígena, né, Pataxó, que nós podemos ter contato aí. No Brasil hoje, gente, existem cerca de 900 mil índios. E esses índios, né, eles vivem aí em constantes conflitos por causa do processo de demarcação de terras. Muitos grupos querem tomar essas terras indígenas aí. E eles têm que lutar muito para garantir o direito constitucional que eles têm. Vamos então para a correção? Olha, o número 1. As nações indígenas de hoje, espalhadas pelo território brasileiro, possuem histórias e tradições muito diferentes e não vivem hoje como as nações indígenas de seus antepassados. No estado de Minas Gerais, vivem diferentes povos indígenas como Pataxó, Xacriabá, Krenak, Machacali, entre outros. A quantidade de povos indígenas residentes em Minas Gerais pode ser explicada pela letra A. Baixa movimentação dos índios dentro e fora das áreas demarcadas como reservas indígenas no estado mineiro. B. Constante preocupação de governos e da sociedade civil quanto ao respeito dos direitos conquistados pelos povos indígenas. C. Crescente movimentação do fluxo migratório de indígenas entre os diferentes estados da federação do país. Ou D. Pouca diversidade de matrizes e de tradições culturais indígenas encontradas no restante da região sudeste do país. Galera, a resposta correta é a letra C. Aí, né, houve, na verdade, um crescente fluxo migratório de indígenas, principalmente para a região sudeste, concentrando-se aí no estado de Minas Gerais, né? Tem muitos índios, inclusive, que eles estão localizados aí, né, em áreas urbanas de Belo Horizonte, né, espalhados aí por várias regiões de Minas Gerais. Então, resposta correta, letra C. Questão 2. Leia o texto abaixo e responda as questões. Há algumas décadas, os povos das Américas, Oceania e outras partes da Terra organizaram-se em movimentos sociais em defesa dos indígenas, nativos ou aborígenes. Essas três palavras significam nascidos na terra e são usadas em português, inglês e outras línguas. Né? Um texto aí de Pedro Paulo Funari. Vem aí a letra A, a pergunta. Analise por que esses povos são chamados de nascidos da terra. Gente, eles são chamados assim porque eles são nativos, originários aí de cada região acima citada, né? Os indígenas são nativos da América, os aborígenes nativos da região da Austrália. Letra B. Identifique a diferença entre indígenas e aborígenes. Como eu acabei de dizer, indígenas é o nome dado à população nativa da América e aborígenes são os nativos da Austrália. Número 3. Complete as frases abaixo. Letra A. Os são construções feitas com mariscos. Os o quê? Os sambaquis, né? Letra B. Os povos indígenas possuem um líder político chamado e um líder religioso chamado. O líder político, né, chamado cacique, e o líder religioso é chamado pajé ou xamã.
Letra C. Os possuem uma única origem de línguas semelhantes. Os troncos linguísticos, né, gente? Essa é a resposta aí da letra C. Questão 4. Ainda hoje vemos casos de preconceito contra os indígenas no Brasil. A luta de movimentos sociais em favor dos povos indígenas e da demarcação de terras continuam frequentes. Escreva um parágrafo sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Gente, os índios, eles são os primeiros habitantes do Brasil. Consequentemente, eles são uma das etnias fundadoras, né, da cultura brasileira. Então, eles vão contribuir muito para a formação do povo brasileiro. Nós temos aí vestígios em nossa cultura, nos nossos costumes, palavras do nosso vocabulário, alimentos na nossa culinária, temos hábitos que nós herdamos dos indígenas. Então, é inegável, né, a importância desse povo aí, dessa etnia, para a formação do Brasil. Galerinha, terminamos a nossa correção, fechamos o PET 2, fechamos a semana 6. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Após corrigir, enviem as fotos no Conexão Escola. Um abraço e até a próxima!